Pois muito bem, estamos nos aproximando do tempo do Corpus Christi, que celebramos essa grande festa para a nossa fé, e continuando os nossos estudos sobre Santo Agostinho, aproveitando a ocasião dessa grande solenidade, essa grande festividade para nós, todos nós, para toda a igreja, gostaria de trazer aqui a colação do nosso estudo um texto do Sermão 229 de Santo Agostinho, no qual ele fala justamente sobre a Eucaristia. Nós muitas vezes escutamos por aí que os padres da igreja tinham uma visão somente espiritual da Eucaristia, não falavam da realidade do corpo e do sangue de Cristo, e nós podemos ver, já vimos em diversas conferências nossas, quem acompanha mais de perto pois os nossos estudos aqui sabe bem disso, que existe também essa consciência da realidade da presença real de Cristo no sacramento. Né? Contudo, é verdadeiro também, os padres eles fazem muitas vezes essa leitura espiritual do corpo de Cristo, né? Juntando o tema, sobretudo, da unidade, assim como muitos grãos de trigo formam um só pão, assim também nós, que comungamos o corpo e do sangue de Cristo, formamos uma unidade na fé. Pois muito bem, então gostaria de mostrar para vocês alguns trechos do sermão 229 de Agostinho, de Hipona. É um sermão pregado num ambiente pascal, possivelmente no dia depois da Páscoa, ou seja, na segunda-feira da semana de Páscoa, da oitava de Páscoa, Santo Agostinho faz esse sermão aos recém-batizados, né, as pessoas que foram recém-batizadas na noite da vigília de Páscoa. Pois muito bem, então o sermão, ele diz o seguinte. Então ele diz, queridos irmãos, isto que vocês estão vendo na mesa do Senhor é pão e vinho. Mas este pão e este vinho tornam-se o corpo e o sangue da palavra, quando a palavra vem a eles. Com efeito, o Senhor, palavra que estava no princípio, palavra que estava com Deus e palavra que era Deus, por causa da sua misericórdia, não desprezou aquele que fora criado à sua imagem, mas se fez carne e habitou entre nós, como sabeis. Então aqui vemos, de modo claro, que Agostinho diz, mas este pão e este vinho tornam-se o corpo e o sangue da palavra, quando a palavra vem a eles. Vocês estão vendo sobre a mesa, o pão e o vinho, mas quando vem a palavra da palavra, com maiúsculo, se converte no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, Santo Agostinho continua falando que também esse pão é o pão da unidade, porque é o pão da comunhão, Sagrada Comunhão significa isso, formar uma união, comúnio, com união, ou seja, estar unidos a Cristo, de tal forma que nós nos transformamos no seu corpo e como membros da igreja. Então, Santo Agostinho continua dizendo o seguinte: ontem aprendestes o que tens para responder hoje. Depois da saudação, tu já sabes, o Senhor esteja convosco, tu já ouviste. De corações ao alto, levantar o coração. Aqui está toda a vida de cristãos autênticos, não daqueles que são cristãos apenas no nome, mas daqueles que são realmente cristãos. O que significa levantar o coração? Esperar em Deus, não em ti mesmo, pois tu estás abaixo, enquanto Deus está acima. Se tens esperança em ti mesmo, teu coração está embaixo, não em cima. Portanto, quando ouvirdes o sacerdote dizer corações ao alto, respondereis, nós o elevamos para o Senhor. Tente fazer com que a sua resposta seja sincera, pois você responde tendo Deus como seu notário.
que a realidade e as palavras estejam de acordo. Não afirmem a língua e neguem a consciência. Em outras palavras, Santo Agostinho continua explicando agora o rito da missa, ou seja, a introdução. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. E depois ele continua dizendo o seguinte: demos graças ao Senhor nosso Deus. Agradecer-lhe por quê? Porque os nossos corações estão no alto. E se ele não os tivesse levantado, estaríamos deitados no chão. E a partir desse ponto, vedes o que se realiza na oração sagrada, que ouvis, para que quando a palavra chegar, sejam realidade o corpo e o sangue de Cristo. Com efeito, se retiras a palavra, só há pão e vinho. Dizes a palavra e já existe outra coisa. E o que é esta outra coisa? O corpo e o sangue de Cristo. Retiras a palavra, só há pão e vinho. Acrescentas a palavra e o sacramento torna-se uma realidade. A isto responde amém. Dizer amém é subscrevê-lo. Amém é equivalente na nossa língua a é verdade. Portanto, vemos aqui Santo Agostinho falando, usa essa palavra oração sagrada, em latim é pretibus sanctis, nas preces santas, nas orações, ou seja, na oração eucarística. Depois desse diálogo do sacerdote com o povo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, etc., começa a oração sagrada, a oração eucarística. Que, através dessa oração eucarística, essa palavra, essa oração, essa prece sagrada, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Portanto, se retiras a palavra, é só pão e vinho. Se acrescentas a palavra, então se faz ali o sacramento. O sacramento se torna uma realidade, ou seja, a presença real do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a tudo isso, ao final da oração eucarística, todo o povo diz amém. Amém é uma palavra em hebraico que nas nossas línguas significa é verdade. Assim seja, é verdade. E depois continua Santo Agostinho. A seguir temos a oração do Senhor que vós já recebestes e recitastes individualmente em público, antes do batismo, nos domingos antes do batismo, os catecúmenos recebiam a oração do Senhor para aprender de memória e depois também recebiam o creio para aprender também de memória. Então eles já receberam, eles já conhecem a oração do Senhor e depois da oração eucarística, está dizendo Santo Agostinho aqui, se recita esta oração do Senhor, o Pai Nosso. E continua dizendo: por que orais antes de receberdes o corpo e o sangue de Cristo? A razão está nas consequências da fragilidade humana. E isto com o objetivo de nos aproximarmos com a certeza de não comermos nem bebermos para nossa condenação aquilo que recebemos. Okay? Então, Santo Agostinho está dizendo aqui em outras palavras, porque rezamos o Pai Nosso antes de receber a comunhão, é para que Deus perdoe os nossos pecados, se por algum motivo ainda temos manchada a consciência. Claro, sempre dizendo de pecados leves, né? Se rezamos o Pai Nosso com fé antes da comunhão, Deus, na sua misericórdia, não perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, etc. Pois Deus vê a nossa oração, vê o nosso coração e perdoa também as nossas ofensas, os nossos pecados. Depois da oração do Pai Nosso, se diz: a paz esteja convosco. O beijo da paz, que mistério profundo. Que o seu beijo seja um sinal de amor, não seja um Judas. Judas, aquele que traiu Cristo, beijou-o com a boca, mas no seu coração preparou uma emboscada para ele. Então, portanto, depois do Pai Nosso, vem
a saudação da paz, né? O osculum pacis, esse beijo da paz, a saudação da paz. Portanto, Santo Agostinho está, em poucas palavras, descrevendo toda a Sagrada Liturgia. A presença real, né? A oração eucarística, o diálogo, né, do sacerdote com o povo, né, no começo da oração eucarística, depois o Pai Nosso, a saudação da paz. E se nos fica alguma dúvida, gostaria também de apresentar aqui para vocês um outro texto que confirma isso que acabamos de ler recentemente, né, que diz: se retiras a palavra, é só pão e vinho, se dizes a palavra, se converte no corpo e no sangue de Cristo. Né? Ou também o que Santo Agostinho diz ao início do sermão: este pão e este vinho tornam-se no corpo e no sangue de Cristo quando essa palavra vem sobre o pão e sobre o vinho. Né? E é um texto de Santo Agostinho tirado da sua obra Contra Fausto. Fausto era um pensador maniqueísta, famoso na época de Santo Agostinho. Ele tem esse escrito Contra Fausto, e no capítulo 20, ou melhor, no volume 20, é uma obra muito grande, é a maior obra de Santo Agostinho, são 33 volumes. No 20º volume, no capítulo 13, Santo Agostinho está combatendo a doutrina da paixão de Cristo segundo a seita dos maniqueístas. Né? Eles acreditavam que, através sobretudo das árvores, de todos os elementos vegetais, da natureza, todo elemento verde, sobretudo as árvores, com frutos, que Cristo sofria através desse fruto, né? Porque, segundo a mitologia dos maniqueístas, os elementos da divindade ficaram aprisionados, né? Prisioneiros, nos frutos das árvores. Então, quando alguém comia de um fruto da árvore, pois liberava esse elemento divino das árvores frutíferas. Né? Então, essa era um pouco a mitologia dos maniqueístas. E, para atacar o cristianismo, Fausto, esse maniqueísta, diz que os cristãos não podemos ridicularizar essa doutrina maniqueísta, porque os cristãos acreditam na presença de Cristo no pão e no vinho. Nós, maniqueístas, né, segundo Fausto, acreditamos na presença de Cristo nos frutos das árvores. E vocês, cristãos, acreditam na presença de Cristo no pão e no vinho. E Santo Agostinho diz: não é bem assim. Né? Você tem uma falsa e errônea ideia do que é a Eucaristia. E Santo Agostinho explica a Fausto, com as suas palavras, né, como um grande doutor da igreja, o que nós, por outro lado, nosso pão e nosso cálice não são um pão ou um cálice quaisquer, como os maniqueístas loucamente dizem, pensando que Cristo está preso nas espigas e nos ramos, né, como lhes dizia, nos ramos das árvores frutíferas. Mas, através de uma consagração estabelecida, se torna místico para nós. Não nasce. Cristo, no pão e no vinho, através dessa consagração, ou seja, a oração consacratória, aquelas preces, a oração eucarística, essa presença se faz essa presença de Cristo. Usa a palavra místico, fit mysticus nobis, ou seja, se faz presente espiritualmente para nós. Mas não é que Cristo nasça aí, como pensavam os maniqueístas. Portanto, quando tal consagração não é proferida, mesmo havendo pão e cálice, são apenas alimento para a refeição, não um sacramento religioso. Pelo contrário, o que abençoamos agradecendo a Nosso Senhor por cada dom seu, não é apenas espiritual, mas é também corporal. Ou seja, repito, quando essa consagração, essa palavra, né, naquele texto anterior do sermão, Agostinho falava de palavra.
aqui ele fala de consagração. Essa consagração determinada, estabelecida, certa, né? Ou seja, rigorosamente estabelecida, mas palavras de consagração certa, estabelecida. Já se falta essas palavras de consagração, mesmo havendo o pão e o cálice, estes são apenas alimento para a refeição, ou seja, um alimento qualquer. Mas não é um sacramento religioso, né? Não é esse mistério da nossa fé que nós celebramos na Eucaristia, se faltam essas palavras da consagração. Portanto, aqui, nesses textos de Santo Agostinho, vemos ele defendendo essa presença real de Cristo aí, no sacramento. Na antiguidade, na época patrística, não havia ainda a explicação usual, até nos dias de hoje, da transubstanciação. Ou seja, o que acontece na Eucaristia, que nós cantaremos na Quinta-feira Santa, nesse hino belíssimo de Santo Tomás de Aquino, que se transubstancializa o pão no corpo e o vinho no sangue de Cristo. Se transforma a substância. A gente vê pão, vê vinho, experimenta pão, experimenta vinho, mas nós sabemos que por força da palavra, essa invocação do Espírito Santo, essa palavra consacratória, como diz Santo Agostinho, o pão e o vinho se tornam, na linguagem de Santo Agostinho, ele usa a palavra fit, o verbo fieri, né, converter-se, transformar-se, tornar-se, se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Se falta tal palavra, continua sendo só pão e vinho. Então, aqui Santo Agostinho nos ensina, então, a nossa fé de sempre, né, que para nós cristãos não é pão comum, não é vinho comum, né, ainda que os maniqueístas queriam dizer que eram somente um pão comum, um vinho comum. Santo Agostinho, contra Fausto maniqueísta, explica que não é bem assim. A nossa fé nos ensina, isso também nos ensinam, recebemos dos padres da igreja e dos santos, que uma vez dita essa palavra da consagração, pela mesma força da palavra encarnada, do verbo encarnado que é Cristo, o pão e o vinho se transformam no seu corpo e no seu sangue, né? Se transubstancializam. Se modifica a substância do pão e do vinho, se transformando na substância do corpo e do sangue de Cristo, que ele está ali presente, né? Em corpo e alma, sangue e divindade. Então, que Deus abençoe vocês. Desejo a todos também uma boa festividade de Corpus Christi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.